Indo direto ao ponto, qual é o melhor manual de filosofia, de história da filosofia que a gente tem? Enfim, se você não me conhece, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é o canal A Filosofia Explica de hoje. E hoje a gente vai fazer algo com muito cuidado, um review definitivo sobre os manuais de filosofia que nós temos, sobretudo sobre esses dois aqui. Qual que é melhor? Será que é o Reale? Será que é esse aqui tão clássico que muita gente usa, que é a história da filosofia do Reale do Antisérie, de Giovanni Reale do Antisérie, aqui ó, composto nessa versão por 7 grandes volumes? Ou será que é esse aqui também muito conhecido do Copleston, por exemplo, né? Será que olha, ele que vem em 4 volumes? Qual é o melhor? Qual é o melhor? Será que nós temos outras indicações, por exemplo? O que a gente tem para falar desse box aqui do Russell? Enfim, a gente vai fazer um review completo, mostrando os pós e contras desses livros e indicando também outras histórias da filosofia em pontos específicos aqui que a gente vai falar ao longo desse vídeo. Então fica até o final, porque tem muita coisa boa, muito detalhe bacana. E já te adianto, caso você tenha alguma sugestão de vídeo, ou enfim, alguma dúvida, pergunta, você pode deixar aqui na caixa de comentários, ou então lá no meu Instagram, que tá aqui nessa barra aqui. Lá você pode fazer sua pergunta, às vezes eu demoro um pouco a responder por conta da correria do trabalho, mas sempre tento responder a todas as pessoas. Combinado? Chega de enrolação, bora lá pro vídeo. Olha, indo direto ao ponto, os dois, a gente tem uma infinidade, antes de falar dos dois, mas a gente tem uma infinidade de história da filosofia. Vou até pegar uma outra aqui ó. Essa daqui, que também ficou muito conhecida, que é a do Will Durant, por exemplo, né, que é da coleção Os Pensadores, ela tem até outras versões, mas ela não é boa, por exemplo. Né? Então eu vou já pegar essa do Will Durant, por exemplo, ela não tem só nessa capa, ela tem outras capas também. Deixa eu até botar aqui o nome do autor para vocês verem, ó. Will Durant, né? Se escreve Durant, deixa eu ver se dá para ver. Não vai dar para ver aqui, ó. Enfim, Will Durant. Nós temos várias histórias da filosofia, essa é a verdade, no mercado brasileiro. Só que muitas não são boas. Por exemplo, essa daqui, eu lembro que eu li ela completinha, só que ela é muito rápida, muito rápida. Não é que ela seja ruim, só que ela é muito superficial. Não dá para, por exemplo, fazer toda a história da filosofia em 400 páginas. É muito, o autor corre demais, então às vezes você precisa estudar um ponto ou outro e fica muito confuso. Então não é bom, eu não recomendo. Se você tiver, você pode ler, não tem problema, mas não é a que eu indico. Então quais são as melhores histórias da filosofia que a gente tem, que eu recomendo? Ora, são essas duas aqui. Eu já vou fazer uma consideração que a do Giovanni Reale, ela tem uma outra edição, resumida, condensada em 3 volumes, que é o mesmo conteúdo, só muda a ilustração, né, com menos ilustrações. Mas fato é que as duas melhores histórias da filosofia que nós temos no Brasil são a do Reale e a do Copleston. Então, qual eu compro, Felício? Qual eu compro? Eu compro a do Reale, eu compro do Copleston? Qual é o ponto positivo e negativo das duas? O que nós temos aí? Então vamos lá, vamos explicar uma a uma o que nós temos. Vamos lá, começando pela história da filosofia do Giovanni Reale. Olha, essa versão, sobretudo nessa edição, que é uma edição maior, em 7 volumes, que é esse que eu apresento, vamos falar do Reale primeiro, elas são 7 volumes. Cada volume aqui custa uns R$100, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas é uns R$100. Então ela é cara, né? Se você comprar todos os volumes, e esse talvez seja um ponto negativo. Então já te adianto. Se você quiser, tem ela uma versão menor, em 3 volumes. Mas, Felício, o que ela tem de bom? Eu já adianto que ela foi talvez o livro que eu mais li, sobretudo esse daqui, ó. Que é, cadê? O que fala do Kant. Aqui, ó, de Spinoza a Kant. Esse daqui eu li muito. Esse daqui, durante a minha faculdade, eu li muito. Ela é dividida assim, né? Por exemplo, tem o primeiro volume, é filosofia pagã, ali os gregos, a pagã antiga, né? A segunda é filosofia basicamente medieval cristã, patrística e escolástica. O 3 é humanismo a Descartes, né? O 4, deixa eu pegar o 4 aqui que tá fora de ordem. O 4 é esse que tá na minha mão. De Spinoza a Kant, que eu vou falar daqui a pouco. O 5, do romantismo ao empiriocriticismo. O 6, de Nietzsche à Escola de Frankfurt. E termina no livro 7, de Freud à atualidade. Então, esses são os livros que nós temos da coleção
aqui do Giovanni Reale. Felício, o que eles têm de bom? Por que você usou tanto eles na sua faculdade? Primeiro, porque eles estavam acessíveis na biblioteca. Primeira coisa é isso. Então, eu acho que toda biblioteca, de toda federal e algumas particulares, vão ter esse livro na biblioteca. É clássico. Mas o que me chamava muita atenção, e eu vou até mostrar para vocês, era isso daqui. Eu adorava. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho no sumário, para vocês assim se deliciarem com isso. Eu achava o máximo, quando eu era estudante, né? 347. Isso daqui, ó. Que é o famoso mapa conceitual. Eu estudava por isso daqui. Olha, por exemplo, você quer estudar a crítica da razão pura. Ele te dá uma chave de leitura, tá vendo? Com os parágrafos. Exatamente o que você precisa ler. Se você não quer isso, o que fala o resumo da obra, ele ainda te dá um mapa mental do Kant. Deixa eu ver aqui. Tem mapas mentais. Ele é muito didático. Eu acho que esse talvez seja o grande ponto. Por exemplo, aqui tem como se fossem uns esquemas. Não sei se está dando para ler. Deixa eu fugir aqui da luz. Tá bem ruim porque a luz está estourando. Deixa eu fugir aqui. Mas ó, tem uns esquemas aqui. Enfim, ele traz vários esquemas. Eu sei que a luz não está ajudando, mas ele tem vários esquemas conceituais, como esses azuis, que são nada mais do que resumos. Resumos do autor. Isso daqui que eu queria. Ó, a crítica do juízo. Ó, e é como se fosse um organograma, né, para você entender os conceitos principais do Kant. Esse conceito que liga esse, que liga esse, que liga esse. Isso daqui para mim era uma mão na roda. Era como se fosse um mapa mental mesmo. Um mapa mental. Era um mapa conceitual, né? Mas era um mapa mental. Então vinha de vários autores. Isso era uma mão na roda. Eu ainda acho essa coleção do Giovanni Reale a mais didática de todas. A mais didática de todas. Ela é perfeita, Felício? Nenhuma é. Nenhuma é. Todas que eu tenho aqui na minha mesa vão ter pontos negativos. E eu vou falar primeiro os positivos e na sequência os negativos dessa daqui. Calma aí. Vamos para os pontos positivos. Primeiro, então, é isso. É muito fácil de entender o que está escrito. Por ser originalmente em língua italiana, ele foi escrito esse livro em italiano primeiro e traduzido em português, a tradução não era tão forçosa. E segundo, o autor é muito claro na hora de escrever. Ele era, o Giovanni Reale, para quem não conhece, é um grande estudioso de filosofia antiga. Então, até ali, a filosofia antiga, medieval e até moderna é muito fácil de entender. Ele tem um bom domínio explicativo. É muito bom. É muito bom. Qual é o ponto negativo do Giovanni Reale para mim? Ora, para mim, o ponto negativo fica por conta de duas coisas. Primeiro, o excesso de volumes. São 7. Então, se você quiser comprar, eu recomendo você comprar devagarinho aqueles que você for precisar. Por exemplo, eu comecei comprando do Kant, porque era a obra que eu mais precisava para estudar Kant. Depois eu fui comprando de acordo com o que eu ia precisando. Era a forma que eu tinha. Porque comprar todos uma porrada só realmente fica muito caro. Uma saída que eu posso te dar é tentar comprar essa versão reduzida, né? Reduzida que eu digo que não tem tantos esquemas, acho que quase não tem foto, porque essa aqui tem foto e tudo mais, que vem só em 3 volumes. É maravilhosa, eu estudei muito por ela também. É uma versão que só vem em 3 volumes e é bem mais barato, sai quase pela metade do preço, né? Porque são 7, sai pela metade do preço, na verdade, né? Então você compra pela metade do preço. Então essa versão em 3 volumes, vou deixar até o link aqui na descrição, para as duas versões, então acaba sendo uma saída para esse problema, né, do preço dessa história da filosofia. Mas para mim o ponto mais complicado dessa obra aqui não é esse. Para mim o problema dela, para mim tá aqui, ó, nesses 3 volumes aqui, sobretudo nesses 2 aqui. Quando ele vai falar de filosofia na atualidade, olha, aí ele erra. Quando ele vai falar de Freud, quando ele vai falar de filosofia contemporânea, aí ele erra muito, erra conceitos básicos. Wittgenstein é horroroso, o exemplo que ele dá, a explicação que ele dá é muito ruim. Sartre também. Então, assim, o Giovanni Reale, eu acho ele um bom manual até Kant. Até Kant. Depois do Kant começa a ficar muito zoado, muito ruim. Eu acho que ele não domina muito bem ali pós-kantismo, né? A filosofia pós-kantiana. Então, esses 3 últimos volumes, que são 5, 6 e 7, embora eu os tenha aqui,
na minha mão, eu não acho bons. Eu não acho bons mesmo. Então, assim, eu tenho para completar a coleção aqui, mas eu faço esse adendo. Se você quiser saber filosofia contemporânea, é complicado. É complicado, né? E já adianto, é difícil você ter um bom manual de filosofia contemporânea. É difícil você ter um autor que explique bem filosofia contemporânea. Vou até aqui fazer uma exceção, que ele não é perfeito, ele não explica todo mundo, mas uma grande exceção é este autor aqui, ó. O Wolfgang Stegmiller, que tem um livro só sobre filosofia contemporânea, que é a filosofia contemporânea, que ele explica alguns autores, como Karl Jaspers, Heidegger, Scheler, Carnap, Wittgenstein, Brentano, Russell, Thomas Kuhn, enfim. O Wolfgang Stegmiller é um dos autores que tem uma obra só sobre filosofia contemporânea. Então você, às vezes, está procurando isso especificamente, filosofia contemporânea, eu indico esse daqui, que é bem mais recheado. Também vai estar aqui na descrição. Então, voltando aqui, qual é o problema disso daqui? Primeiro, o preço. Segundo, esses 3 últimos volumes. Se você precisa estudar filosofia contemporânea, não é um bom indicativo. Combinado? Vinícius, então vamos para esse daqui. E esse daqui? O que você tem a dizer sobre o nosso querido padre inglês, Copleston? Frederick Copleston, um queridinho da galera, sobretudo da galera conservadora, né, que estuda aqui no Copleston. Não que o Reales não seja um conservador, né, mas enfim, mas o Copleston ele acaba realmente fazendo uma leva aí muito boa. Por quê? Vou te explicar agora uma fofoca. Porque o Copleston tem um grande debate com esse cara aqui a respeito da religião, que é o Russell, né? Então ele ficou muito famoso. O Russell, Bertrand Russell, um filósofo conhecidíssimo, eles tiveram um grande debate. O Russell defendendo o ateísmo e o Copleston, por ser padre, obviamente, defendendo ali a religião. Então eles tiveram um bom debate extremamente civilizado, que eu também vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram acompanhar esse debate dos dois. Se eu não me engano, não sei se tem tradução para o português, mas eu vou deixar o link aqui embaixo desse debate, que eu acho que tem aqui no YouTube. Mas antes de falar do Russell, vamos aqui falar do Copleston. Cristo, o que é o principal ponto de vantagem? Olha, eu acho que isso aqui ele já começa com um ponto de vantagem sobre esse, que é o número de volumes. Número de volumes. São 4, não são 7, né? Então aqui você já tem uma pequena vantagem em preço. Qual é a desvantagem dos dois aqui? Vamos pegar aqui. Vamos pegar um bom aqui. Qual é a desvantagem dos dois aqui? Ora, o Copleston não é tão didático. O Copleston não tem, eu vou até abrir aqui pra vocês verem, ó. O Copleston é aquele livrão mesmo, cru, sabe? Com texto, não tem esquema. Deixa eu ver, porque realmente a luz está estourando aqui. Deixa eu botar, não tem esquema, não tem nada, é texto e texto e texto. E texto e vai embora, não tem nem foto. Então, assim, é muito bem escrito, tem talvez até mais conteúdo do que o Giovanni Reale, mas ele não é tão didático. Se você quer algo mais didático, opte por Giovanni Reale. Se você quer algo mais pro conteúdo, se você já tem um nível bom de leitura, opte pelo do Copleston. Porque ele é mais. Ele tem mais conteúdo, realmente. Ele é de mais peso, mais conteúdo. Só que, volto a dizer, não tem esses mapas, esses esquemas. Não é tão mastigadinho. É isso que eu queria dizer. Não é tão mastigadinho. É uma excelente coleção. Ambos são excelentes. Ambos são excelentes. Mas eu acho realmente acaba que no final das contas, esse é mais didático e esse tem mais conteúdo. Então tem essa pecha, né? Felício, e sobre a filosofia contemporânea? Esse aqui é melhor? Eu acho que os dois são ruins, assim, filosofia contemporânea, para falar a verdade. Tanto o Reale quanto o Copleston não são bons. Mas eu acho que o Copleston consegue ser menos pior. Eu acho que o Copleston consegue ser menos pior. Então ele consegue dar uma visão geral melhor sobre a filosofia contemporânea. Mas, Silício, você falou sobre ele ser cristão, conservador. Se eu quiser estudar filosofia porque eu sou cristão, porque eu sou conservador, você teria uma outra indicação? Ora, eu tenho aqui um de outro cara, que é do Etienne Gilson e do Philotheus Boehner, que aqui é só sobre a história da filosofia cristã. Basicamente, o que é aquilo que durante muita gente chamou de história da filosofia medieval. Medieval ali, europeia, né? Tirando a história islã, mas a história da filosofia cristã, que é patrística e escolástica, basicamente. Essa daqui talvez seja uma obra que você queira, né? Que aí, então, eu diria que é uma história da filosofia medieval melhorada. Porque ambos
ambos também não falam muito sobre história da filosofia medieval. Isso também é um detalhe. O Copleston fala até mais, mas o Reale não fala tanto da história da filosofia medieval. Eu acho que se você quiser medieval e contemporânea, ambos falham. E aí eu vou deixar essas duas indicações aqui, que é o do Steg Miller, a filosofia contemporânea, e esse é a filosofia cristã do Etienne Gilson e do Boehner. Ok? Finis, moral da história. Entre um e outro, você fica com qual? Você vai fugir desse debate? Eu não. Ora, se eu, entre um e outro, se eu tivesse escolher um só, eu escolheria esse daqui. Por que eu escolheria este daqui? Porque eu dou aula. Eu preciso dar aula. Então, eu preciso ler rápido, eu preciso preparar uma aula rápida, de forma mais rápida. Eu preciso, às vezes, dar um texto para os meus alunos, resumir um texto de forma rápida. O do Etienne Gilson me serve mais. Se eu fosse alguém que não dá aula, se eu fosse só um leitor ou um estudioso, eu optaria pelo Copleston. Mas eu, particularmente, prefiro mais o Giovanni Reale. Se você não tem dinheiro para fazer esse investimento alto, eu vou indicar esse box do Russell, a história da filosofia ocidental do Russell, que é um primor. É mais barato que os dois. Esse daqui sai um preço de um volume desse daqui. Ele também é em 3 volumes. Tá aqui os 3 volumes aqui. Ele é bem menor, obviamente, mas é muito bem escrito. Então esse do Russell também é um primor, é muito bom. Se você é só um leitor que quer dar só uma passada de olho na história da filosofia, esse do Russell é, ó, lindo, 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 ok? E é isso, tá aí o vídeo completo para você. Me diz aqui nos comentários se você já leu algum e qual você prefere. E a gente tira a dúvida de muita gente aqui sobre qual optar, ok? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui, tchau, tchau, um abraço e até a próxima.